Por volta de 500 anos antes de Cristo, um chinês chamado Sun Tzu escreveu este livro aqui, A Arte da Guerra. E eu gostaria de ler alguns trechos para você que vai nos ajudar a entender algumas coisas nesse vídeo. Ele diz assim: a habilidade suprema não consiste em ganhar 100 batalhas, mas sim em vencer o inimigo sem combater. Depois, destrua as suas alianças. O verdadeiro mestre da guerra domina um exército sem lutar, conquistar uma cidade sem cercá-la. O mal havia se espalhado no mundo inteiro. Deus havia perdido seu território para o mal e algo precisava ser feito. E Deus então chama um homem especial para a sua missão, para formar um grande exército, para que não pudesse combater, mas que ganhasse essa guerra de forma sutil. Eu sou Obadias Diogo, esse é meu canal Descomplicando a Bíblia, esse é mais um vídeo da nossa série O Grande Conflito. Se você já é inscrito no meu canal, dá teu like, compartilha, ative o sininho de notificações para que todas as vezes que eu postar um novo vídeo você seja notificado. Comente, se você não é inscrito no meu canal, dá essa força pra gente. Você fazendo isso, o canal vai entender que a plataforma vai entender que esse canal é relevante e vai mostrar esse vídeo para outras pessoas. E depois da nossa vinheta, nós vamos falar sobre o primeiro grande general de Deus, o seu exército, a sua intenção. Abraço. Amigos, o mal havia se espalhado quando eles saem da Torre de Babel, com toda a sua revolta, com toda a sua idolatria, com todo o seu ateísmo. Eles saem para vários lugares do mundo, levando toda essa semente de maldade. Deus precisava de fazer alguma coisa. Prestem atenção, o conhecimento de Deus naquela época era quase nenhum. Na verdade, ainda havia o conhecimento de Deus, mas as pessoas queriam viver a sua vida do jeito que queria, e esse é o tipo de ateísmo, dois tipos de ateísmo que eu gostaria de lembrar a você. O ateísmo clássico, que é aquele que as pessoas ignoram a existência de Deus, que afirmam que Deus não existe, e aquele que simplesmente as pessoas eles reconhecem a existência de Deus, mas não querem nada com ele, querem viver a sua vida e ignoram as ordens de Deus. Isso estava acontecendo e Deus precisava de reconquistar um território. Que território era esse? Era o território de Canaã. Aquele território que era exatamente onde ficava a região do Éden, aonde Deus havia plantado um jardim. E que propositadamente Satanás tomou aquele território para si, e a partir dali ele planta 4 nações terríveis, que eram os amorreus, os heveus, os girgazeus e os jebuseus, que faziam de toda a sua terrível idolatria o seu culto através de sacrifícios humanos, através de pedofilia, zoofilia e outras coisas terríveis, entre eles sacrifícios de crianças. O mal havia se apoderado e Deus queria retomar aquele lugar para si. No próximo vídeo eu vou provar para você que aquela região onde é o Israel nos dias atuais ficava exatamente a região do Éden. Mas vamos para frente. Deus precisava de fazer alguma coisa. E ele olha e vê que numa região chamada Ur, que mais tarde foi chamada Ur dos Caldeus, ele encontra um indivíduo chamado Abrão, que mais tarde ele chama o seu nome de Abraão. Segundo Atos capítulo 7, Estevão conta que Deus faz o chamado para que Abraão saia da cidade de Ur, que ficava exatamente ali nas imediações da Babilônia. E pela primeira vez, espiritualmente falando, há o primeiro convite para que o povo de Deus saia da Babilônia. E Abraão sai com sua esposa, com sua família ali, e vai com seu pai, e vão caminhando. Deus dá uma ordem para que ele saia dali. Ele sai sem saber para onde ia e vai para Harã. Ali o seu pai morre, e após a morte do seu pai, Deus faz um novo convite, diz para que ele saia daquele lugar. Abraão estava com 75 anos e a sua esposa com 65, e ele, sem questionar, ele sai sem saber para onde que ele estava indo.
E ele chega na terra onde Deus queria que ele estivesse. Ele chega então a Canaã. Só que vem a primeira prova, porque a fome, a terra não produz, a seca, e ele vai até o Egito. E aí, queridos, a gente precisa entender que a história da Bíblia não é exatamente a história do ser humano, é a história de Deus. Como ele é bondoso e misericordioso e que ao mesmo tempo mostra como é o ser humano, mesmo aqueles que querem servir a Deus, porque ele como ser humano era falho. E ele ao entrar no Egito tem medo de que os egípcios achem que a sua esposa é muito bonita, e ela era de verdade, e o matassem para ficar com ela, e eles combinam, porque embora fossem marido e mulher, eles eram irmãos por parte de pai. E eles decidem omitir esse fato. E quando os egípcios, e principalmente Faraó, olha para Sara e acha uma mulher tão bonita, coloca-a no seu harém, mas Deus protege os seus servos, derrama pragas sobre o Egito, e o Faraó percebe que aquele homem não era um homem especial. Bota ele para fora, dá a riqueza de 6 servos para ele, e Abraão vai embora, volta de novo para Canaã. E queridos, o que aconteceu foi muito grave. Abraão havia desconfiado das promessas de Deus, mas mesmo assim, Deus leva o seu povo, o seu filho, de novo para Canaã. E ali Deus faz um concerto com Abraão, mesmo depois de ele ter errado nesse ponto. Deus chama Abraão para fora e diz: Abraão, olha para o céu, olha as estrelas se você pode contar. Você não consegue? Pois é, eu vou fazer de você uma grande nação. E Abraão disse: mas eu não tenho filho, eu tenho apenas um servo, um mordomo, que tudo que eu tenho vai para ele. Ele disse: não, de você vai vir filhos, vai vir reis, e através de você, Abrão naquela época ainda, Abrão, todas as nações serão abençoadas por tua causa. Sabe, queridos, e Deus faz um concerto com Abraão nos moldes humanos. Como é que isso acontecia naquela época? Para que você tenha uma ideia, quando se fazia um acordo entre duas pessoas, quando eles faziam um testamento, alguma coisa, eles partiam os animais no meio e colocavam uma parte de um animal de um lado e outra parte do outro. E os dois passavam entre esses animais mortos, que significava que se alguém quebrasse essa aliança, esse concerto, o que quebrasse seria morto daquela forma, partido no meio. E Deus faz um concerto com Abraão nos moldes humanos. E ele disse para Abraão cortar uma novilha, cabra e cordeiro, e cortasse esses animais no meio e colocasse uma parte no outro, uma parte no outro lado, que eles passariam no meio. Mas interessante que quando nós lemos esse texto em Gênesis, no capítulo 15, a gente percebe que apenas Deus passou. Ele aparece no pôr do sol como uma tocha de fogo, e ele passa, e Abraão não. Mas por que não? Porque, queridos, Abraão era incapaz de cumprir esse concerto. E sabe o que é mais lindo nisso? É que Deus passou. E esse Deus que passa é nada mais, nada menos do que o Cristo pré-encarnado. Porque se Abraão passasse, ele teria que morrer. Mas ali, Deus assume tanto a aliança por parte dele, como a aliança de Abraão. Porque, claro, os seres humanos eram perfeitos. E Jesus, o nosso Deus, ele mais tarde se torna homem por causa da aliança quebrada pelo ser humano. Ele morre no lugar do ser humano. Que coisa maravilhosa. Sabe, queridos, na verdade essa história diz muito da fidelidade de Deus, porque o ser humano, ele é falho, ele erra. Claro que isso não é uma desculpa. Podemos ser fiéis dentro da nossa esfera, mas Deus é totalmente fiel. E todas as vezes que a gente erra, quando nós confessamos os nossos erros com sinceridade, Ele é capaz de nos perdoar e nos restabelecer na sua graça. Esse texto mostra de um Deus que é capaz de fazer de tudo para poder salvar o seu povo. E seria através de Abraão que Deus faria com que ele e sua família, ele formaria um grande exército de pessoas no mundo inteiro
que levaria o conhecimento do amor, da fidelidade e da paz que Deus dá, que Deus consegue colocar no coração das pessoas e ao mesmo tempo reconquistar o seu território. Que Deus te abençoe.